such beautiful music that I think, I was sitting in a classical orchestra myself 120 years ago. Foi aclamado como o rei da valsa, um artista que aproximou a música clássica do público como ninguém. Tinha um sonho, levar a música clássica ao mundo. Mas, no meio da glória e dos aplausos, André Rieu desapareceu subitamente do palco. Ninguém percebeu o que tinha acontecido. Restaram apenas rumores sobre doenças, desespero e segredos nunca revelados. Mas a alegria, presente nas valsas, caminha sempre lado a lado com a tristeza. E hoje, pela primeira vez, vamos desvendar a verdade por detrás deste chocante desaparecimento. Em 2010, no auge da sua carreira, André Rieu enfrentou uma grave crise de saúde. Contraiu um vírus que atacou o nervo vestibular no seu ouvido interno. Para um violinista, a capacidade de manter o equilíbrio é vital. Esta doença fez girar o mundo inteiro ao seu redor. As digressões tiveram de ser canceladas. Inúmeras apresentações foram interrompidas. O homem, outrora famoso pelo seu espírito de "eu consigo", tinha agora de admitir que não conseguia. Isto não era apenas um problema de saúde, mas também um sinal de colapso mental. Aos 62 anos, André entrou num estado prolongado de caos. Ficou acamado, sentia frequentemente tonturas e estava desorientado. Os médicos só podiam recomendar repouso. A recuperação foi lenta e muitos tratamentos convencionais não surtiram efeito. Um ponto de viragem surgiu graças a um fã na Austrália. Numa carta a Rieu, esta pessoa partilhou a sua experiência de ter superado a mesma doença através de exercícios vestibulares. Em desespero, Rieu decidiu tentar. Gradualmente, os resultados foram aparecendo. A sensação de desequilíbrio começou a desaparecer. O seu corpo ficou mais firme. Depois de muitos meses afastado dos palcos, conseguiu voltar a ficar de pé. A princípio ainda cambaleante, mas depois cada vez mais firme. O regresso de Rieu não foi apenas um marco profissional, mas também um renascimento simbólico. Mesmo assim, as sequelas mantiveram-se. Embora o público acreditasse que ele tinha recuperado completamente na realidade, o seu equilíbrio era ainda frágil. Em 2012, a sua equipe negou os rumores de uma recaída, mas admitiu que os seus problemas de audição seriam sempre uma fraqueza permanente. Alertaram ainda que, se a doença regressasse durante uma apresentação, as consequências poderiam ser graves. Em 2016, veio outro golpe. O seu trombonista de longa data, Ruud Merckx, sofreu uma paragem cardíaca súbita e faleceu. A perda abalou profundamente André e a sua orquestra. Enquanto estava em digressão por Inglaterra, Rieu recebeu a notícia de que o seu amigo íntimo e colega de longa data, o trombonista Ruud Merckx, tinha falecido enquanto dormia. Este choque emocional fê-lo cancelar uma atuação em Nottingham, seguida imediatamente pelo resto dos concertos agendados em Londres, Birmingham e Glasgow. Desta vez, não se tratava de uma doença física, mas sim da dor insuportável da perda. Mais tarde, partilhou que era como um irmão para ele. Toda a orquestra foi tomada pela tristeza, e mesmo após o regresso aos palcos, a ausência foi profundamente sentida. Em 2019, Rieu demonstrou mais uma vez resiliência. Mesmo com uma forte gripe, febre alta e exaustão, subiu ao palco. Por detrás do seu sorriso característico, aqueles que lhe eram próximos sabiam que estava a lutar contra uma doença enquanto se apresentava. Em março de 2024, na cidade do México, surgiu outro grande desafio. Tinha 6 concertos consecutivos com ingressos esgotados agendados. A princípio foi visto como um triunfo profissional, mas após a segunda apresentação, as coisas pioraram. A diferença de altitude e de fuso horário, somada a uma gripe, prejudicou a sua saúde. Correram rumores de que, nos bastidores, Rieu estava a cambalear, com febre alta, dificuldade em respirar e a perder a concentração. Ligou a mulher, Marjorie, e disse, exausto: "Nunca mais quero uma estreia como esta." Os restantes 4 concertos ainda aconteceram, mas sob extrema pressão. Mais de 40 mil espectadores mostraram-se insatisfeitos, muitos deles furiosos. Toda a orquestra, composta por 125 elementos, teve de interromper a digressão. Os bilhetes foram reembolsados, as passagens aéreas foram alteradas e todo o plano foi por água abaixo. Esta crise não foi apenas de saúde, mas também prejudicou diretamente a imagem de Rieu e o funcionamento da sua orquestra. Após este período de crise sanitária, a carreira de André Rieu entrou numa nova fase. A verdade por detrás das digressões. Desde 2024 que o público tem notado claramente mudanças na agenda de André.
As longas digressões pelos continentes já não acontecem. As apresentações restringem-se agora à Europa, com um ritmo mais lento e um controle mais rigoroso. Em vez de se dedicar a uma agenda preenchida, André dá prioridade ao sono, ao descanso e à saúde. Isto não é um sinal de afastamento, mas uma forma de ele se manter ligado à música a longo prazo. Foi o seu filho, Pierre Rieu, que apoiou estas mudanças. Ajuda o pai a continuar a apresentar-se, evitando a exaustão que antes lhe custava caro. Pierre já não é apenas um tour manager, está diretamente envolvido em todas as decisões relativas aos horários da digressão e às condições de saúde. Antes de cada voo, de cada concerto, a primeira pergunta é sempre: será que o meu pai tem forças suficientes para continuar sem riscos? Durante as apresentações, Pierre observa o pai constantemente. Caso surjam sinais invulgares, como fadiga, tonturas ou falta de ar, tem autoridade para intervir imediatamente. Isto demonstra uma mudança significativa. A saúde do André é agora a prioridade máxima, em vez de ser apenas um fator secundário como antes. Não só fisicamente, mas também o estilo de performance de André mudou. As polcas enérgicas, que exigem grande resistência, foram diminuindo gradualmente. Em seu lugar, surgiram valsas lentas, baladas e números mais suaves, criando momentos de respiro no programa. O público acolheu esta mudança com naturalidade, pois, para eles, a música de André mantinha o seu encanto familiar. Mas, para ele, era uma forma de conservar energia, garantindo que cada concerto fosse completo sem ultrapassar os seus limites. No verão de 2024, os concertos em Maastricht refletiram claramente esta diferença. Os bilhetes continuaram esgotados, como de costume, mas os bastidores tinham mudado. Além da luz, do som e dos instrumentos, novas exigências pareciam obrigatórias. Tempo de descanso, vigilância médica e até botijas de oxigênio à disposição. Até pequenos detalhes, como beber água em horários específicos, limitar o número de encores ou evitar apertos de mão imediatamente após as atuações, foram anotados. Tudo foi organizado por Pierre para garantir a segurança do seu pai. Já tinha assumido responsabilidades muitas vezes quando o pai adoeceu, mas nunca o seu papel fora tão evidente como agora. Não é apenas um empresário, mas uma rede de segurança palpável, sempre presente nos bastidores. Uma prova disso foi quando André trouxe o filho para o palco durante o encore em Maastricht, mesmo Pierre não sendo cantor. O público aplaudiu-o e ovacionou-o quando cantou. Não foi apenas um momento emocionante da atuação, mas também um sinal dos laços familiares que acompanharam a carreira. Este momento de carinho fez com que muitos acreditassem que estava tudo bem. Mas a verdade não era assim tão simples. Nos bastidores, a pressão aumentava de dia para dia, e o próprio corpo de André começou a dar sinais alarmantes. Pressão, exaustão e avisos sérios. Em 2012, as digressões de Rieu estendiam-se por todo o mundo, da Europa aos Estados Unidos, América do Sul e Ásia, gerando milhões de dólares em receitas. Os DVD e o CD venderam bem, e os concertos em Maastricht tornaram-se um evento cinematográfico internacional anual. Em contrapartida a este sucesso, a sombra da doença nunca desapareceu. André admitiu abertamente que já não se via como invencível. A sua saúde lembrava-o de que toda a performance tinha os seus limites. Entretanto, Pierre continuou a expandir a sua influência. Negociou para que a orquestra tivesse mais tempo de preparação, exigiu equipas médicas em todos os destinos e começou a considerar o cenário em que André já não conseguiria manter a sua intensidade anterior. Externamente, as digressões ainda pareciam grandiosas, mas internamente tinham sido feitos ajustes discretamente. Os intervalos entre as digressões foram espaçados, permitindo mais tempo de recuperação. Em 2016, a agenda ultrapassou ainda as 100 atuações. Este número significava constantes mudanças no ambiente de viagem e um imenso desgaste mental. O público só via luzes, música e risos, mas nos bastidores havia um ambiente de cansaço. Um incidente ocorreu em Viena durante a digressão europeia. Num dos concertos, André fez pausas mais longas do que o habitual entre músicas. Pierre permaneceu por perto, observando-o atentamente. A plateia não notou nada de anormal, mas depois, André admitiu ter sentido tonturas. Ainda assim, terminou o programa, mas aquela recordação persistiu, fazendo-o recordar que os riscos nunca desaparecem por completo, por mais cuidada que seja a preparação. A partir daí, reduziu algumas das performances mais exigentes fisicamente. Os membros da orquestra receberam mais oportunidades para solos, criando pausas curtas necessárias para o público. Foi a generosidade de um grande artista.
Para André, era uma forma de poupar energia para continuar a atuar. Apesar destes ajustes, não abrandou o ritmo no sentido habitual. Em 2019, os concertos em Maastricht bateram recordes de assistência. Ainda estava de pé no centro do violino, de mãos dadas com milhares de pessoas a cantarem. Para muitos, aquele poderia ter sido o ponto final perfeito para uma carreira gloriosa. Mas André optou por não parar. Preparando-se para a digressão de despedida. Em 2020, a pandemia obrigou à paragem imediata de todas as digressões de André Rieu. Este foi o período mais longo da sua carreira adulta em que esteve afastado dos palcos. Estes meses foram dedicados a praticar gravações e a manter o contato com a orquestra. Ao mesmo tempo, foi também uma oportunidade para ele refletir sobre a vida sem o ritmo constante das digressões de antes. Quando as restrições foram levantadas, o regresso trouxe uma nova fonte de energia. O público era maior e mais entusiasmado, pois sentia muita falta de música ao vivo. Para André, o vazio deixado pela pandemia revelou ainda mais a profunda ligação que tinha com os seus fãs. O que sentia não era apenas a alegria de atuar, mas também a prova de que a música continuava a ser a ponte mais forte entre ele e milhões de admiradores. A partir daí, as excursões continuaram, mas a abordagem mudou. O horário foi organizado de forma mais racional, e as viagens foram cuidadosamente planeadas para reduzir o estresse. Pierre Rieu acompanhava sempre o pai, assumindo o papel de supervisor e responsável pelos ajustes. Aos 75 anos, André Rieu não só continuou a representar, como celebrou este marco com o filme comemorativo El Sueño Continúa. El Sueño Continúa estreou nos cinemas Cine Yelmo, em Espanha, em abril de 2025. O filme recriou performances memoráveis da sua carreira, incluindo momentos nunca antes vistos no grande ecrã, juntamente com cenas festivas típicas de Maastricht. Além disso, a série de concertos de verão na Praça Vrijthof, em Maastricht, continuou a ser realizada como um evento anual de turismo cultural. Só em 2025 foram realizadas 12 noites ao ar livre, atraindo quase 150 mil espectadores. O impacto não foi apenas artístico, mas também econômico. Os hotéis, restaurantes e serviços turísticos da cidade beneficiaram significativamente do fluxo de visitantes internacionais. Isto deu origem ao conceito de reeconomia, destacando a importância econômica gerada pelos concertos. A agenda de digressões globais também está a expandir-se novamente. Foram anunciados novos espetáculos para o final de 2025 e início de 2026, com muitos destinos na Europa e no Médio Oriente, como Abu Dhabi, Colônia e Frankfurt. No entanto, algumas apresentações no Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia tiveram de ser adiadas por motivos de saúde. A equipa confirmou que André Rieu enfrentou problemas de saúde, mas afirmou que está a esforçar-se para os ultrapassar e manter a sua presença em palco. A página oficial da digressão continua a atualizar a programação completa dos concertos e recomenda aos fãs que comprem bilhetes através dos canais oficiais para evitar riscos. Em conversa, André e Pierre discutiram a possibilidade de organizar uma última digressão mundial na maior escala de sempre. Nenhuma data ou detalhe foi anunciado. Mas, se realmente acontecer, será o maior desafio à resistência física e à ligação entre pai e filho. Por detrás da glória e dos sorrisos em palco, ainda existe uma peça do puzzle que poucos imaginariam. Uma verdade enraizada na infância difícil de André, algo sobre o qual ainda raramente fala nos dias de hoje. A verdade não contada. André Rieu nasceu a 1 de outubro de 1949 numa família onde a disciplina era primordial. Era o terceiro de 6 filhos. O seu pai, também chamado André, era um maestro de renome, respeitado pela orquestra Mas Severo, Quascruel, com a sua própria família. A casa onde Rieu cresceu não tinha calor, nem risos. O afeto era distante, existindo apenas sob a forma de disciplina e expectativas. Rieu chegou a admitir: os meus pais não me amavam. A sua mãe era particularmente rigorosa, valorizando sempre as notas e as conquistas acima das emoções. Ela considerava a imaginação das crianças inútil, até mesmo um fardo. Quando os professores elogiavam o talento artístico de Rieu, em vez de o incentivarem, a família via isso como um incômodo. Um ponto de viragem ocorreu quando tinha apenas 5 anos de idade. A primeira professora de violino de Rieu foi uma jovem de 18 anos. Ela não impôs nem repreendeu, mas encorajou-o a sentir a música.
Graças à sua orientação, começou a descobrir a liberdade em cada nota, experimentando o valor da arte para além das restrições da disciplina familiar. A partir desse momento, a música tornou-se o seu próprio mundo. Enquanto muitas outras crianças perseveravam na prática das escalas, Ryo procurava a ressonância e a expressão em cada melodia. Por outro lado, esta escolha cedo enfrentou a oposição do seu pai. Quando Ryo se apaixonou pela valsa, o pai considerou-a um desperdício. "Eu não te criei para tocar valsas", gritou. Esta não foi apenas uma crítica, mas uma tentativa de extinguir a sua paixão. Em 1968, outro acontecimento mudou a vida de Ryo. Conheceu Marjorie, que mais tarde se tornaria sua esposa. Mas quando levou Marjorie para casa, enfrentou forte oposição. A sua mãe ficou furiosa, chegando mesmo a exigir que ela se fosse embora. Nessa noite, Ryo decidiu sair de casa e nunca mais voltar. A família ainda existia, mas para ele era apenas uma casca vazia. Os seus pais nunca compareceram a nenhum dos seus concertos, mesmo depois de Ryo se ter tornado famoso. Milhares de fãs podiam vibrar intensamente, mas a ausência dos seus pais permanecia uma ferida aberta. Em tempos, partilhou que passou muitos anos em terapia, tentando dar sentido ao vazio da sua infância. Para Ryo, o violino não era apenas música, mas também uma tábua de salvação. Através dele, encontrou o reconhecimento que a sua família lhe tinha negado. Em palco, cada atuação era como abrir uma porta para a sua própria libertação. 1978 marcou uma importante reviravolta. Depois de anos a participar em orquestras e a sentir-se limitado em ambientes tradicionais, decidiu trilhar o seu próprio caminho. Isto não representou uma rejeição da música clássica, mas sim uma forma de a aproximar do público, transformando-a numa experiência vibrante em vez de uma performance árida. Esta decisão abriu caminho para a sua própria carreira, fazendo de Ryo um dos mais notáveis violinistas e maestros do mundo. O rei da valsa conquista o mundo. André Ryo começou por fundar a Orquestra de Salão de Maastricht, composta por 12 jovens músicos. Não tinham figurinos elaborados, nem um grande palco, apenas entusiasmo e fé na música. A banda atuava em salões comunitários, casamentos ao ar livre ou pequenas cidades pouco conhecidas. Tudo isto visava um único objetivo: tocar música pela música, e não pela fama ou aclamação da crítica. No centro de todas as atividades estava Marjorie, a sua mulher. Não se apresentava em palco, mas geria tudo nos bastidores, tratando da agenda, gerindo os negócios e até escrevendo arranjos para o marido. Marjorie era o apoio, a força silenciosa que garantia que cada plano era executado na perfeição. Quando Ryo hesitou em comprar um castelo em ruínas, disse simplesmente: "Venda mais discos." Não era fantasia, mas uma visão prática para o futuro deles juntos. Em 1987, Ryo fundou a Johann Strauss Orchestra com 12 elementos. O objetivo não era manter a solenidade tradicional, mas sim aproximar a música do público. Substituíram os fraques pretos por trajes coloridos, criando uma atmosfera aberta e alegre. A estreia no dia de Ano Novo de 1988 refletiu claramente este espírito. Embora os críticos estivessem céticos, o público respondeu com entusiasmo. Os espectadores não só assistiram a um concerto, como redescobriram a sensação de que a música lhes pertencia. Um ponto de viragem crucial ocorreu em 1995. Durante a final da UEFA Champions League, em Viena, a orquestra de Ryo entrou em campo e tocou a valsa número 2 de Shostakovich. O resultado foi inesperado. Os adeptos pararam de gritar, começaram a abanar-se e a bater palmas ao ritmo da música. A atmosfera tensa do desporto dissipou-se, dando lugar ao encanto da música. Quando o Ajax marcou, o momento parecia destinado a ficar na história. Só após essa noite, Ryo e a sua orquestra ocuparam o primeiro lugar na Holanda durante 19 semanas consecutivas. Foi um fenômeno sem precedentes para a música clássica e abriu o mercado global. Os álbuns venderam milhões de cópias. Sem se contentar com a Europa, Ryo rapidamente conquistou o público australiano. Em Melbourne, mais de 38 mil pessoas assistiram a uma apresentação que superou largamente as expectativas. As gravações também obtiveram um sucesso notável. 8 dos 10 DVD mais vendidos em todo o país tinham o seu nome. Ryo tornou-se um dos poucos artistas clássicos capazes de rivalizar com o apelo de estrelas pop como Pink ou a C/DC. No entanto, o sucesso não agradou a todos.
Alguns tradicionalistas rejeitaram a sua abordagem. Um maestro chegou mesmo a chamar sarcasticamente pornografia musical aos concertos de Rio, criticando as luzes do palco e os figurinos coloridos, alegando que a arte não deveria ser associada à alegria. Mas o público encarou-a de forma diferente. Para eles, Rio ofereceu uma experiência familiar e emocionante. Muitos idosos choraram enquanto dançavam com as suas famílias ao som das valsas. Rio disse um dia: "Conosco, não sentireis o silêncio solene que afasta as pessoas." Esta mensagem refletia claramente o seu objetivo não só de vender bilhetes para o concerto, mas de oferecer esperança e conexão. A história de André Rieu está longe de terminar, e há certamente muito mais a ser discutido. Se tiver pensamentos, memórias ou impressões sobre ele, partilhe-os nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e partilhar este vídeo para que mais pessoas o conheçam. E se quiser continuar a explorar histórias fascinantes, clique nos vídeos exibidos no ecrã. Por fim, lembre-se de subscrever o canal para não perder nenhum vídeo novo.